Fala atletas e amantes do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Local Talks, nosso podcast daqui de Vinhedo, episódio de número 30, a gente iniciando aqui o ano com uma convidada mais que especial. Thaísa, seja muito bem-vinda ao nosso episódio de hoje. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouco, sobre a minha trajetória, minha carreira e muito mais. Maravilha, espero que vocês gostem, né? Eu queria convidar vocês, inclusive, para preparar o seu petisco, a sua bebida favorita, para que vocês possam se divertir, assim como eu também normalmente me divirto. Mas antes da gente começar, queria agradecer os nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Kato Culinária Japonesa, sua culinária do dia a dia. Queria agradecer também Romão Gogola, né? Locações. Agradecer também Los Mafiosos e para finalizar, Eurico Imóveis. Então, as informações de todos os nossos patrocinadores vão estar na descrição desse vídeo aqui. Fiquem à vontade para visitar o site, para conhecer. Enfim, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a nossa convidada especial de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Thaísa Barbosa Preste de Lima, que ela é velocista brasileira, nascida em São Paulo em 1985, né? Bem pertinho aí da minha idade, né? Agora em janeiro eu vou fazer 40 anos. Thaísa brilhou nas pistas representando o Brasil nas provas de 100 metros, 200 metros e revezamento 4 por 100 também. Conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Filha do ex-jogador Zé Sérgio, que também abrilhanta a nossa cidade de Vinhedo, né? Um dos ídolos do São Paulo e também da seleção brasileira. E também é prima. É isso mesmo? Segundo grau do nosso querido Roberto Rivelino, é isso mesmo? Tricampeão mundial, 1970. Enfim, a Thaísa cresceu cercada pelo esporte e também construiu sua própria trajetória de sucesso. Além também de atleta olímpica, hoje ela atua como profissional de educação física e líder esportiva, sendo vice-presidente da Federação Paulista de Atletismo. Thaísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer. Queria saber um pouquinho sobre você, Thaísa. Queria que você me falasse como que tudo começou na tua carreira, né? Porque, assim, pelo que eu vi, poxa, um monte de atletas, né, da sua família, imagino que você cresceu no meio desse pessoal. Conta um pouquinho de como tudo começou. Sim, eu sempre fui uma criança bem enérgica, não gostava de brincar de boneca sentada, gostava Que de legal. brincar correndo, gostava até de brincar mais com os meninos. Ah, E quando eu tinha 2 anos de idade, a família foi morar no Japão. Meu sim, pai encerrou a carreira lá. E então fomos todos para lá. tá. E foi no Japão que eu tive as minhas primeiras experiências com corrida. Que legal. Sim, lá eles incentivam bastante e todo ano tinha uma competição da escola, tanto Hum, corrida longa como corrida curta. E a corrida curta, assim, eu ganhava com facilidade. Nas aulas também, sempre vencia os meninos. que legal. Mas já nas corridas longas, embora eu tivesse talento também para Sim, sim. longa, eu não tinha a menor noção. Aí eu lembro de algumas vezes o meu pai me levar para treinar, para me explicar sobre concentração, respiração, só que eu me distraía, Qual que enfim. era a idade que você tinha nesse momento? Acho que Uns uns 10 anos? menos, Menos? 5, 6 anos Ah, que por aí. legal. Então, assim, eu fico imaginando, você não tinha a princípio, mas também é questão de estratégia, né? Sim. Você saber o quanto que você pode explodir, segurar ou dar o sprint final, enfim, Aham. né? É lógico, é muito cedo, mas isso conta e dá pra gente perceber. Normalmente criança dá aquela explodida, aquela, né? Uma explosão Aí depois e... cansa, né? Mas eu ia imagino. até o final. Meu pai ficava filmando e ele ia gritando: Ai, que vai, legal. Thaísa, vamos. Opa, meu pai tá, bora lá. Mas Poxa. acho que desde cedo eu já mostrei que a minha característica era de velocidade, né? Fibras brancas, você que é da área. Aham, aham. Mas começou assim de forma bem natural. Na época que a gente foi para o Japão, o futebol lá estava começando, então tinha a impressão de que talvez eu tivesse me destacando porque eu não estava no meu país. Tá. Mas por que E você acha isso? Desculpa te interromper. porque no caso do futebol, os japoneses ainda eram ruins, né? A gente Assim, acabava ouvindo, aham, né? aham. E então eu achava que talvez eu fosse boa porque eu era brasileira, né? Não porque, enfim, Não pelas suas não habilidades, pelas né? minhas Aham. habilidades. E no Japão eu também fiz outras modalidades, né? Natação, que mais?
No Brasil, voltamos pro Brasil quando eu estava com quase 10 anos, já Tá. viemos para Vinhedo, né? Ah, que legal. E aí eu fui estudar no Colégio Porto Seguro Uhum, e foi lá que, de fato, eu comecei a treinar. Eu tá. conheci um professor ex-atleta, que aí já percebeu meu talento Ah, logo nas a primeiras gente aulas. percebe, né? É. E até eu passei pela ginástica no colégio, cheguei a jogar futebol no Zé Sérgio Soccer, né, aqui em Aham. Vinhedo, Não mas tinha como não assim, jogar, né, na não escola do tinha. pai. Mas assim, a genética, para mim, veio Ah, só a parte da velocidade. Eu com só a da bola no pé velocidade. não, nunca deu muito certo. É aquela coisa, né? Ninguém dá bola pra menina. Pô, é ruim ter. É assim, onde eu dou aula hoje, né? Eu dou aula num colégio que chama Atos, aqui, né? Aqui próximo. Aula de professor de educação física escolar. Então, assim, eu percebo que tem algumas alunas, meninas, que jogam, são poucas, são. Uhum. Mas dá pra gente perceber, né? A velocidade, pontaria, habilidade, né? Destreza, o próprio drible. Então a gente. Enfim, vocês se destacam, dá pra gente perceber. E aí, quando a gente vai conversar com os pais, né? Conversar com ela, pô, você podia fazer escolinha. Ah, não, mas eu já tô fazendo em tal lugar. Então, Uhum. assim, isso que é legal. A gente gosta de perceber isso e incentivar os pais, né? A seguir. É, a maioria dos atletas teve um direcionamento, né? Um Sim, olhar de alguém. é. E, então foi assim, foi uma somatória de fatores, né? Uhum. Teve o professor, mas também teve toda a minha vivência no meio esportivo. Eu cresci, né? No estádio de futebol, no campo de futebol. Para mim, a vida era meio que Ah, aquilo, é, né? era a tua vida, né? É. Aham. E aí, para começar a treinar para valer, eu resisti um pouquinho, porque acho que essa fase, né? 11, 12 A anos. pré-adolescência, né? E o atletismo é um esporte que não é dinâmico. Eu tinha que treinar depois da aula, lá para 1 da tarde, Super sol. sozinha, debaixo do sol, com o Nossa. professor. Então, Uhum. assim, eu gostava, mas eu Não tinha, resisti não um era tão pouco. divertido quanto um futebol, por exemplo, Sim, um sim. esporte coletivo no geral, no futebol, É. vôlei, um basquete, Que handball. você não sente tanto ali o esforço, né? Já É, a corrida é você contra é mais você solitário, como ali, natação. é, É, dói também, enfim. Mas o que aconteceu foi que ia ter intercolegial tá. e o professor, muito esperto, ele me disse que tinham algumas meninas treinando, se preparando. Então, me senti, de certa forma, ameaçada. Eu falei, opa, não quero perder. Então, fui treinar um pouquinho para garantir. Uhum. E quando eu percebi, eu já estava totalmente engajada ali, já Motivada. estava. Ele me federou, já comecei a competir. Poxa, que Na legal. região até já competi algumas vezes, mas comecei a participar de Campeonato Paulista, logo me qualifiquei para brasileiro. Mas assim, pensando em nível nacional, eu ainda tive que trabalhar, porque 100 metros rasos parece pouco, É, mas não é. Se você embora seja uma prova de explosão, é, né? precisa de, É. de treino, né, para conseguir aproveitar o máximo da velocidade e Uhum. conseguir uma marca boa. E é muito técnico, né? Vários detalhes que eu tinha que trabalhar. Mas essa melhora ia me motivando. Você conseguia ter essa percepção também, ó. Às vezes é ruim a gente receber um feedback, né? Porque às vezes, ainda mais quando é mais novo, depende da forma que o treinador ele dá esse feedback, acaba machucando, né? Porque é ruim você ouvir, Sim. pô, ó, você não tá se explodindo muito bem, a sua saída não Uhum. tá muito boa, tua finalização não tá muito boa, precisamos corrigir aqui. Enfim, quando a gente tá falando de alto nível, né? Então, cara, uma apertadinha no parafuso ali que lá na frente vai fazer a diferença, né? E eu fiquei pensando aqui, né, quando você falou, poxa, eu me senti ameaçada e tal, né? O que mais te motiva no esporte em si? Vamos pensar assim, é o medo de. Vamos pensar da sua ameaça, ou o que te motiva é você conquistar? Ou a medalha, ou uma pontuação, ou uma, enfim, uma colocação. O que mais te motiva? Ah, eu acho que o objetivo, né? O que você quer conquistar é o que te move todo dia a levantar e repetir todo aquele processo de aquecimento, todo o treinamento, depois a recuperação. Eu já encerrei a carreira tem 9 anos Tá. e hoje eu olho para trás e falo, nossa, como é que eu consegui? Eu não sei. É A gente mesmo? entra numa bolha assim e Sim. é isso que tem que ser feito e acabou. Eu sabia que a carreira ia ser curta, então eu me dediquei ao máximo, pensando em dar o meu melhor para poder olhar para trás e dizer que
eu fiz tudo que eu podia. O que eu não conquistei é porque não era para ser. Ah, assim, a sensação de missão cumprida, Sim. né? Ah, legal. Eu fico pensando assim, né? Na vida de atleta, como você está falando, né? Carreira curta e tudo mais, é ter que buscar a motivação, porque é muita rotina, né? É o acordar sempre no horário específico, né? Não sei se como que era, se aí você era sempre depois da escola, mas é o chegar da escola, fazer toda a rotina aí, e esse processo ele acaba sendo cansativo, né? E onde que você buscava a maior motivação para falar assim, poxa, ou eu vou me espelhar nessa pessoa, ou buscar no seu pai, ou colegas dele, de onde vinha a motivação? Eu acho que em cada fase foi uma motivação diferente, porque conforme a gente vai subindo um degrau, a gente vai olhando mais para cima e almejando coisas maiores, né? É. Eu tinha o seguinte pensamento quando eu comecei: se meu pai foi para uma Copa do Mundo, por que que eu não posso ir para uma Olimpíada? Só que assim, não é tão simples. É que jovem a gente é sonhador, não tem Mas tá tanta. certo, Não tem é que tão sonhar mesmo, é. racional, né? Hoje eu Aham. sou muito mais assim, eu não vou perder assim meu tempo com algo que eu acho que assim vai ser muito difícil. Eu tenho minha família, enfim, é outra É, fase sim, da sim. vida. Mas eu, jovem, eu tinha esse pensamento. E que bom, né? Que eu sonhei Eu alto, achei ótimo, eu não vi porque, problema nisso. É, assim, se você for pensar, na mesma família, pai e filha, um foi para a Copa do Mundo, o outro para a Olimpíada, são grandes feitos. e são quantas pessoas que também fizeram o mesmo que você, né? Uhum, Eu, assim, conheço poucas pessoas. Um exemplo, Gabriel Medina, Sofia Medina, estão na mesma linha, né? uhum, Embora não seja pai, são irmãos e tal. Quem mais? Sei lá, Bernardinho, né? Com o Bruninho também estão aí. Quem mais, né? uhum. Você, seu pai, quem mais você? São quantos? Vamos É, pensar no. Ou no Brasil ou no mundo que consegue de fato seguir a carreira. Sei lá, uhum, tô pensando em Ronaldo, né? O fenômeno. O, o filho dele, o Ronald, ele não tá na seleção brasileira. Gosta do futebol e tal, mas não é a mesma pegada, né? não é tão Quantas comum. pessoas segue? Eu fico imaginando, pô, pro seu pai, assim, pra sua mãe. Que eu fico imaginando, né? Pra mim. Seria muito legal ver minhas filhas no mundo esportivo, embora elas não gostam mais de dança, Uhum. né, balé, como é que chama? Tipo hip hop, essas danças assim. Mas eu não as vejo nessa linha, assim, esportiva. Lógico, eu gostaria que fosse, mas assim, é a vida delas, eu não posso projetar nelas que eu vou acabar até acabando talvez com a esperança ou deixando que elas vivam Uhum. a própria vida delas, né? Mas eu fico Acho. imaginando pro seu pai, como será que Uhum. ele chegou a compartilhar com você em algum momento? Poxa, filho, eu gostei, é de fato gostoso ver que você tá nessa linha. Como é que é? Como é que foi? Nós somos muito parecidos, né? Eu e meu pai, os dois são mais introvertidos, mais calados. Aham. E eu acho que, assim, tinha sempre a impressão de que ele sabia exatamente como eu estava me sentindo, seja em momentos de pressão, ou Ai, que de gostoso. frustração, Aham. ou de conquista mesmo, né? Isso é muito legal. Ah, é lógico, né? É aquela coisa de fato de você conhecer bem o teu filho e saber interpretar até mesmo no silêncio, né? Uhum, Saber quando tá triste, quando tá preocupado, quando tá, enfim, nervoso. É uma leitura que é difícil ver, mas lógico, para quem jogou nesse, né? Como é que eu vou explicar? Num nível de seleção brasileira, acaba tendo uma visão, uma percepção mais apurada, né? uhum. Principalmente quando é um filho. São só vocês dois, você e Zezinho? Tem a Larissa também, a mais A velha. Larissa eu não conheço. Não, Essa não é do não. esporte, Não? não. Puxou Ah, mais a família da minha mãe, que é tá. mais da torcida. É mais da torcida? É muito o perfil da Sim, pessoa, né? sim, sim. O seu irmão jogou futebol, né? Jogou. Foi para os Estados Unidos também, não foi? Uhum. Fez faculdade lá, se formou. Mas fez educação física também ou não? Ele estava cursando, eu não sei se ele concluiu. Ah, não, mas tranquilo, né? Eu queria, como eu falei pra você, né, um pouco antes da gente iniciar aqui o episódio, né, que eu conheci como é que eu vou explicar assim? Foi ao acaso, né, que eu conheci teu irmão, porque eu fui comprar uma vez o cookie da Carmel, né? Carmel, muito bom. Nossa, é uma delícia, Carmel Cookies pra mim. E assim, pra quem já experimentou, né, teve a oportunidade de ir pra fora comer um cookie gringo de fato, não é qualquer cookie, né? Que você vai assim em tal lugar e fala, nossa, o cookie, você come um cookie seco, um cookie ruim. O cookie deles, meu Deus do céu.
Não é Ó, porque é meu irmão e minha cunhada, não, mas. não, é verdade, né? E aí, como eu tava falando, né? Eu conheci, tipo, eu fiz o pedido e quando eu fui pegar, eu tava falando com. Eu nem sabia que era o teu irmão, eu tava falando, lógico, né? Da esposa dele, aí a gente. Não sei como surgiu o assunto. Aí ele falou: Ah, meu pai foi jogador de futebol, quem que é? Ele é, eu falei, nossa, não acredito, né? E ele, assim, um seu irmão super educado, me recepcionou ali super bem. Inclusive, queria mandar um abraço pra ele, né? Como que é, Zezinho? Zezinho. Zezinho, um abração pra você, meu querido. Agora ele E tá trabalhando com futebol também, na Kings aonde? League. Aonde é? É Kings League, É? sabe? Não? É um time desimpedidos. Mas é daqui de Vinhedo? Não, não. De onde? A sede é em Guarulhos. Guarulhos. Poxa, que legal. Vou ver É se um dia uma eu. liga que tá o Neymar, Que tem uns. bacana. Quero conhecer É um mais. futebol adaptado, é bem interessante, bem Pera, é aquele diferente. futebol que é como se fosse um society É, que é. parece que dá pra bater também, assim. Eu acho que eu já cheguei a ver, o pessoal faz imagem com drone também, não é? Eu Sim, já cheguei a sim. ver em alguma coisa que chama Kings League, eu não sabia. Poxa, que legal. Vou ver se eu bato um papo com ele sobre isso pra, quem sabe um dia ir assistir. Eu gosto de estar de conhecer esportes diferentes, né? Embora seja um futebol, é uma variante dele, né? Aham. Assim como eu gosto, por exemplo, do Ó, vou ser bem sincero entre a gente. O futebol em si, eu não sou muito fã do futebol de campo. Ah, mas já tem tanto fã, né? Que bom que tem. É, não, eu acredito que tem público pra todo Tem, mundo. tem, é. Mas um exemplo assim, eu prefiro muito mais um futebol de salão, por exemplo, porque eu acho que é mais dinâmico, né? Uhum. O futebol de campo, ele demora muito pra acontecer um passe, às vezes, pô, são 90 minutos. Eu respeito todos, tanto os atletas, né, quanto os torcedores. Não tô falando só uma particularidade minha, né? Eu Uhum. respeito todos, mas eu acho que o futebol de campo, ele é um pouco mais parado. O futebol de salão, ele é mais rápido. E nessa modalidade que você tá falando, provavelmente eu vou gostar também, porque ela é mais É dinâmica. bem dinâmico, tem Então, umas regras diferentes. Eu ainda não consegui entender, assim, muitos é, dos detalhes. poxa, eu Mas é quero, bem interessante. quero ver se eu conheço, sim. Vou ver se eu marco um dia com o seu irmão pra conhecer, pra gente falar sobre isso. Meu pai também tá trabalhando com ele. Olha que legal. Mas espera, essa Kings League aí, vamos pensar assim, ela é só uma liga ou eles estão trabalhando com a liga em si ou eles estão com algum Um time? time. Estão trabalhando em um time. Ah, que legal, que bacana. Ah, eu tô pensando em Já bater dei um a papo. dica aqui para a próxima. Então, e aí, Pedrão, o que que você acha dessa? Ia ser massa, hein? Imagina ter Zé Sérgio aqui, Zé pai e Zé filho. Ia ser demais. Pô, que legal. Então, vamos lá, vamos pensar em outras coisas. Que eu separei algumas perguntas para você. Queria colocar só em ordem para a gente não fugir muito do nosso escopo. Normalmente, Thaís, a gente fala sobre, assim, pro atleta ele chegar no nível que você chegou, exige muita dedicação, né? Igual você estava falando de descansar, de dormir, né? A gente estava falando antes do nosso episódio começar, né? Então, eu queria saber um pouquinho de cada dessa fase que você teve. Vamos pensar, a parte de treinamento, técnica e tática que a gente tem que ter, a parte de alimentação, como era a tua alimentação, ou é até hoje, não sei, eu acredito que sim, e também a parte, por exemplo, a parte mental. Vamos começar pela parte técnica e tática, pode ser? Como que eram os seus treinamentos, a rotina de fato, como que você fazia? Quando eu iniciei era dessa forma, né? Depois da Uhum, aula, no colégio. Mas aí, quando eu terminei o colegial, eu fui treinar com o pessoal de Valinhos, com o tá. técnico Adriano, e aí passou a ser um pouco mais profissional, né? Mais horas por dia. Sim, eu ainda estudava de manhã, fazia faculdade em Campinas, na PUC, Uhum, né? uhum, Cursei educação física. E aí, em 2008, eu me formei. 2010, eu acabei indo morar em São Paulo tá. para buscar, né, condição melhor de treinamento, Uhum, uma equipe, enfim. uhum, E aí dessa fase para frente, 2008 para frente, eu me dediquei totalmente aos treinos, até fazer alguns cursos, né, até uhum, para ir me preparando para o pós e também sim. para sair um pouco, né, fazer coisas um pouco diferentes do treino para Uhum. poder descansar um pouco Uhum. a mente. Sim, precisa, com certeza. E com relação à tua alimentação, como era e como é hoje também? Ah, eu tinha que seguir cardápio à risca, né? Não tinha muita vida social, então acabava assim, era... É que como eu nunca tive facilidade para engordar, era um pouquinho mais tranquilo. Comer, Uhum.
um doce aqui e ali, não, para mim não impactava muito. Mas a gente tinha que ter um certo cuidado com a fase de treinamento. Por quê? A fase que a gente está na pré-temporada, que a gente chama de período de base, que a gente Uhum. treina mais horas, né? Aquele treino longo, de resistência, a gente tem um gasto muito maior do Foi o que que eu imaginei, uma hora em gestão, né, de... é, Tá. um gasto muito maior do que na fase competitiva. Então, tem que ter esse cuidado para você não comer igual você come nessa fase, senão Uhum. vai acabar, a conta vai acabar Não vai não fechar, né? fechando. Tá. E com relação ao treinamento, a gente treinava de segunda a sábado, descanso só no domingo, feriados, normal, Sim, não tem folga, né? Normalmente a folga na véspera de competição, descansava um dia, tá. e debaixo de chuva, sol, daquele Eu tô jeito. pensando assim, né? Hoje que você já não. Vamos pensar assim, você não tá mais competindo. Eu acredito que isso não vai expor você, né? Como eu falei, eu não tenho o hábito de colocar vocês numa saia justa, né? Aham, Mas quais eram, assim, os seus pontos fracos e os seus pontos fortes? Pensando na corrida, assim, aham. né? Meu ponto fraco era que se eu não conseguisse fazer uma preparação assim redondinha, eu não conseguia A ter um bom preparação que você tá resultado. falando é durante o período, talvez no aquecimento para poder entrar na corrida de fato. Não, não, que eu digo, se eu tivesse alguma lesão, alguma questão assim no meio da preparação, eu tinha essa dificuldade. De, tipo, por exemplo, ficar 3 semanas sem treinar e retomar. Eu perdia bastante, sabe? Eu tinha que conseguir fazer uma preparação bem certinha Aham. para chegar no resultado no momento certo, né? Uhum. Eu acho que no começo, de fato, isso aconteceu. Depois eu já não sei mais se isso era uma característica minha ou se eu já me abalava, porque eu já imaginava que por Tal conta da coisa poderia lesão não ia acontecer. dar certo. Aí já. Aham. Tá. E o ponto O forte? ponto forte, eu corria muito bem o revezamento, 4 por 100. Tá. Eu, na curva, com o bastão na mão, aqui no Brasil, eu era imbatível. Eu É não mesmo. sei o que que acontecia, mas eu não conseguia fazer a corrida igual na prova, 100 metros, 200 metros. Eu não conseguia. Com o bastão na mão, acho que o fato de ser equipe, aquilo me dava um gás a mais, assim. É, porque é o que a gente tava falando. A princípio, quando você tá fazendo ali, né? 100 metros, é você e você ali, né? Lógico, Uhum. contra. Mas você não tem mais ninguém pra ter essa, ó. Tal pessoa saiu forte, aí a outra veio mais tranquila, outra veio forte, e você finaliza forte. Tô delirando aqui numa estratégia, não faço a mínima ideia. Mas existe uma interação diferente, né? Talvez Sim. sair da rotina que você tinha, né? Eu acho que a adrenalina que eu alcançava nessa prova, Hum, eu não tinha no individual. é mesmo. Porque assim, você tem a certeza de que se você errar, você está prejudicando a sua equipe, outras pessoas, né? Não depende só de você. Sim, sim. Então, assim, é uma prova muito, muito legal, é muito dinâmico, né? Porque como, Como revezamento como na tá natação, né? balizado, você só Uhum, vai ver ali na reta final, em que lugar uhum, que tá. A gente que compete tem uma noção. aham. Mas é aquela gritaria que às vezes até esbarra uma na outra, Na raia, assim, bastão na que. curva? Aham, Chega a esbarrar mesmo? às vezes acontece. Ah, eu achei que nem podia. Eu achei que era ser até entre. Vamos pensar assim, como se fosse uma falta no futebol, coisa assim. Poder não pode, você não pode atrapalhar, mas a raia é estreita para duas Tipo, encostar é uma pessoas. coisa, um jogo de corpo é outra É. coisa. No caso Tá. do masculino é pior ainda, porque Eles são são mais largos, maiores, né? né? Aham. Imagino. Quando eu perguntei essa questão que eu falei pra você, né, sobre ponto forte, ponto fraco, eu lembro que eu tava assistindo o documentário do Usain Bolt, né? E ele falou: a minha saída é ruim. E aí ele mostra, né, que tem, eu não vou lembrar o nome desse corredor, que ele falou que na saída ele sempre ficava atrás. Eu falei, não é possível que o cara tá falando assim, né? E realmente, você vê que na saída, aquele atleta que da mesma equipe dele, né? Ele até abriu uma vantagem, mas aí eu não sei, né? A A passada dele era passada dele, imbatível. né? Aí dá pra ver que ele ia com folga, né? Ele ia tranquilo, ele ia feliz, ele... Poxa, o Usain Bolt... Falando em Usain Bolt, né? Quem que te motivava, em quem que você buscava inspiração dos corredores ou corredoras quando você competia? Um velocista que me chamou a atenção foi Vicente Lenilson, medalhista olímpico. Ele é baixinho, porque eu tinha a impressão de que talvez eu não tivesse assim, tanta característica
para velocidade para chegar num resultado grande. Mas quando eu vi ele ganhando medalha olímpica, do meu Tipo assim, é tamanho, eu falei, possível, opa, né? pera lá. É possível. Pô, imagina. É a mesma coisa assim que você vê, por exemplo, alguém do basquete fazendo uma enterrada com 1,70 m, né? Então, assim, Uhum, cara, é possível, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas vêm com umas crenças limitantes já, né? Falando, você não vai conseguir ser isso por causa do seu tamanho, por causa talvez do teu peso, por causa de alguma coisa. Então, assim, poxa, às vezes as pessoas com as próprias crenças limitantes acabam colocando alguns limites na nossa imaginação, né? Principalmente quando a uhum, gente é criança. sim. Então, assim, por isso quando você fala assim, eu tava, eu pensei, né, pô, se meu pai pode, por que eu não posso? Foi ótimo você Uhum. pensar assim. Eu não sei o que que te diziam naquela época, né? Tipo, deixa ela, sonhadora, só porque o pai tava lá, ela vai acreditar. E, pô, por que não? Ah, eu não dava muita bola pro que pensavam, não. Não, isso é muito gostoso, com certeza. É muito gostoso. Eu fiquei feliz que você conseguiu seguir em frente, né? E Deixa eu... no feminino, Hum, a Rosemar e a Lucimar, duas atletas, elas são um pouco mais velhas que eu. Quando eu comecei a competir, passei a conhecê-las, competi contra, né? E eu assisti elas na Olimpíada de 2004, elas ficaram em nono lugar. Aí eu falei, opa, né? Tá perto de uma final. tá. Aí no fim a gente acabou ganhando a medalha junto, na mesma equipe em Olha que 2008. massa, que legal. Então, é lógico, né? É muito bom quando a gente tem alguém próximo da gente que a gente possa buscar inspiração. E é o que eu te falei, saber que é possível, né? Então, assim, acaba sendo uma motivação extra para que a gente possa buscar energia e conquistar o nosso ideal, né? Que de fato é o lugar ao pódio. Deixa eu perguntar só uma coisa que me veio fugindo um pouquinho do meu script aqui, né? Eu queria saber de você, de 0 a 10, o quanto que você é perfeccionista. Doeu, né? Desculpa. Mas não é pra, né, te deixar mal, mas quanto Uhum. que você é perfeccionista? Olha, acho que eu já fui mais. Tá. Você se cobrava mais. Aham. Tá. É que o alto rendimento deixa a gente assim, Não, né? exige, com certeza. Exige um É. nível de perfeccionismo. E assim, ser perfeccionista, assim como várias outras características dentro do nosso mental, do nosso emocional, né? Então, assim, elas têm as características que elas vão te ajudar e vão te atrapalhar, os prós e os contras, né? Uhum. Mas acho que 8, vai. De 0 a 10, você é 8 8. perfeccionista. Ainda mais depois de chegar numa medalha olímpica, a gente não quer entrar para fazer nada mais ou menos. Não consegue, né? Não, mas Mas isso é isso eu ótimo. tenho que trabalhar, Sim, porque eu não sim. vou conseguir performance em tudo que eu for fazer. Porque a gente tem diferentes áreas da nossa vida, né? A gente tem a parte religiosa, tem a parte de relacionamento, né? O conjugal, você com o marido, com filhos, com os seus próprios pais, né? A sua parte, enfim, hoje do seu trabalho. Então, é muito difícil a gente ter uma nota 10 em todos. É possível? É. Mas, poxa, não é fácil, Eu acho que é muito né? desgastante, né? Porque se É, você não conseguir entregar aquilo mega, você vai ficar frustrado. Mas isso, é. o que me ajuda é que o meu pai é igual. Então, eu Sim, vendo ele em pequenas coisas assim, eu falo, não, peraí. Eu falo, pai, calma, tá ótimo. Falou, poxa, preciso tomar cuidado para também não cobrar das do meu crianças. filho. Não, é bem isso. E às vezes eu também, poxa. Ai, eu vou até respirar aqui, Thaísa, porque assim, eu tenho um pouco de dó das minhas filhas, porque eu também dou umas cobradas, eu falo, não, preciso dar uma relaxada, porque eu tenho um conhecimento que eu tenho hoje, eu tenho uma experiência, elas não têm as mesmas experiências, conhecimento, mas assim, eu gosto de falar, olha, filha, hoje em dia, se você for perceber, Thaísa, é, tá mais fácil, entre aspas, para essa geração uma criança se destacar do que na nossa época. Porque na nossa época não tinha esse monte de distração, tecnologia. Como a gente está falando, tudo tem os seus prós e os contras, né? Uhum, Na nossa época não tinha tecnologia que também atrapalhava em alcançar uma performance se a gente não tinha determinado conhecimento, né? uhum. Mas o fato da gente não ter, a gente se destacava em outras coisas, era mais acirrada. Então, assim, todo mundo tinha um nível muito elevado, né? E hoje em dia você vê a criançada mais sedentária, num geral, por causa das telas. Então, é esse balanço que eu quero te trazer. Eu falo assim para as meninas, eu falo, poxa, filha, se você se esforçar um pouquinho mais aqui, você já vai ser melhor do que fulano, ciclano, beltrano, isso já vai te destacar no mercado de trabalho. E eu falo para elas, ó, eu não quero nem saber, eu não quero te cobrar o que vocês vão ser na vida. Mas o que eu gostaria, assim, é que aquilo que você falar, eu gosto disso, vai e faça, né? Então, assim, seja na dança, seja no balé, se ela quiser fazer,
sei lá, elas gostam muito de maquiagem, as duas, né? Uhum. Pô, eu falo muito legal, por que que você não começa a se inteirar, saber como funciona, né? Às vezes começar uma lojinha, fazer um empreendimento, conversar com as amigas, sabe? Começar vendendo. Quem sabe um dia, né? Porque existem várias marcas aí que você percebe, né? Um exemplo, blogueiras que começaram devagar, hoje tem as marcas delas, Uhum. entendeu? Assim, por que não? Se você de fato gosta, vai fazer. Então eu não limito as minhas filhas. Quando eu falo para elas assim, ó, sejam o que vocês quiserem, mas sejam para se Uhum. destacar, né? Eu acho que o nosso exemplo é muito importante, né? O que a gente fala, às vezes entra por um É, ouvido e sai pelo eu outro. mostro pra ela, eu falo assim, ó, olha pro papai e pra mamãe, a gente faz isso? Elas não. A gente fala isso? Não. Então por que que vocês vão fazer e falar? Aí elas olham, refletem, e aí, com certeza, existe uma melhora. E aquela coisa, tem que estar sempre mostrando e acompanhando pra que não possa tombar, né? Eu gosto de falar, dar Uhum. o exemplo da peteca, né? Pô, tá jogando peteca. Percebeu que a peteca começou a cair, já arruma, porque depois que ela cair pra você arrumar, é muito mais difícil, né? E voltando nessa questão que eu tava falando do perfeccionismo, por exemplo, tem o lado bom e o lado ruim. Uhum. Eu vejo vocês. Eu não sei se você sabia, Thaisa, mas eu sou especialista em treinamento mental esportivo, né? Ah, é, não Então, sabia. eu fiz embora eu também seja da área da educação física, né? A gente formou junto, inclusive, né? Eu também terminei em 2008 a minha faculdade. Mas eu fiz uma formação de inteligência emocional, né? Algumas aqui no Brasil, mas eu tenho uma especialidade com um PhD na Flórida, ele chama Dr. Patrick Kohn. Então eu sou o único brasileiro que tem essa metodologia dele, que já é validada em vários lugares do mundo. Então, assim, eu já venho atendendo atletas de diversas modalidades, enfim, e entrando nessa parte do treinamento mental esportivo, um dos quesitos é o perfeccionismo. Então, assim, né? Conversando com você, eu já percebi algumas características suas, enfim, por isso que eu entrei nessa questão. Mas o atleta que é perfeccionista, ele consegue se automotivar, embora ele se cobre muito do resultado, ele consegue ter um auto feedback, ele pode se frustrar rápido, porém, ele também se motiva rápido, ele busca alguma forma de se motivar para conseguir o resultado. Eu Então, acho que não tem como não, no esporte não tem como não ser, né? No uhum, caso, nos 100 metros, eu treinei por 16 anos. tá. E nesse tempo eu consegui baixar 2 segundos. Se você pensar assim, dois 2 segundos, segundos, só né? isso, é que É. para a prova é muito, né? Uhum. Mas assim, muito detalhe. Então, se você não tiver atenção com cada fase da corrida, cada detalhe, tudo interfere, né? Sim, sim, com Então, não certeza. tem como não ser. É que aí no pós-carreira a gente precisa trabalhar um pouquinho para. Para não interferir em outras áreas É, da vida, né? sim. Você falando sobre tempo, por exemplo, no nosso último podcast a gente falou com o Felipe Macan, né? Que ele é piloto de moto. Já ouviu falar? Que ele também é Já. daqui de Vinhedo. Então a gente estava de fato falando sobre essa questão de velocidade, né? Ele falou, pô, às vezes na suspensão é um clique que você dá ali na suspensão que você já tira 1, 2 segundos. Cara, 1, 2 segundos, ele falou, é muita coisa. Às vezes 1 ou 2 segundos é a questão de 10 posições na corrida. Então, assim, poxa, e é o que a gente tá falando, na questão de alto nível, é isso que acontece, né? Na natação, a batida é muito próxima, né? Na corrida é muito próxima. Se você não tem o VAR ali, você não consegue ver quem ganhou, né? Você não tem margem para erro, né? Para buscar um bom resultado. Tem que É. sair tudo perfeitinho, E senão nos o 100 tempo metros não não é. tem quem você culpar também, Não né? tem, não tem. É, Tanto é. que eu preferia até um pouco mais os 200. Os 200 você preferia? Ah, por Tá. causa da curva, né? O 200 Porque você larga na fazia, curva. entendi. E tá. Mas o treino era bem mais dolorido que dos 100 metros. Eu faço ideia. E com relação às expectativas, assim, né? Quais as expectativas que você tinham? Porque, assim, existem expectativas que quando a gente não alcança, a gente acaba se frustrando. Você tinha expectativa de alguém, pensando, né? Já que você era muito, né? Parecida com seu pai, coisa e tal. Quais expectativas ele tinha sobre você e você sobre ele? Ah, eu nunca senti assim cobrança em relação ao meu pai. Eu acho que ele já sabia que eu já me cobrava bastante, né? Hum. E ele, como pai, a gente quer que o filho seja feliz, né? Mas Uhum. tenho certeza que quando ele estava ali assistindo a prova,
Hoje eu tenho a noção do quanto que meus pais não sofreram, porque eu sou mãe, meu Aham. filho já tá no esporte, claro, com 6 anos, ele tá, né, aprendendo, iniciando. Tá no futebol? Tá no futebol, no judô, na natação. Que legal, que Ele tem legal. muita energia, a gente precisa gastar. Ah, com certeza. E aí eu fico nervosa assistindo, aí eu paro e penso, nossa, gente, o que que eu fiz com os meus pais? É, Eu não sei se eu tô preparada para ser mãe de atleta, mas ele que vai escolher, vamos ver. Você gostaria que ele também seguisse carreira de vocês? Não no mesmo esporte, mas que fosse atleta? Eu gostaria, sim, não sei em que nível, né? Mas eu acho que o esporte ensina algumas coisas que só o esporte ensina. Ele agrega muito, né? Com relação a trabalho em equipe, controle emocional, é muita coisa que vai ser importante para ele em qualquer carreira que ele escolher. Eu vejo o caso do meu marido, ele sempre foi do esporte amador, até hoje. Tudo que é campeonato da cidade, Futebol do também? clube, futebol, de campo. Ele Tá. também joga tênis. E ele é apaixonado por isso, é que ele decidiu que isso seria o hobby dele Sim, e sim. Não é a trabalha com profissão, outra aham. coisa. Mas é muito importante, né? Não, com certeza. O esporte, ele traz muitas vivências, que não adianta você falar assim, um exemplo, a frustração, né? Uma roubada de bola, às vezes uma injustiça, mas não com intenção que eu vou falar, né? Um exemplo, vamos trazer o mesmo futebol, né? Vamos pensar assim, você tá como zagueiro, o atacante vindo, você faz uma entrada para fazer uma defesa. Não foi pênalti, mas o juiz anotou pênalti. Qual que é a frustração desse atleta? Então ele precisa passar por isso durante o clube, durante os jogos, porque em algum momento da vida ele vai ter uma frustração. Que em algum momento, por exemplo, alguém vai bater no carro dele e ele, como que ele vai lidar com isso? Então, assim, eu dei, lógico, um exemplo super simples, pode trazer até para uma empresa. Às vezes, imagina, você tá indo bem no seu trabalho, né, independente do nível que você esteja na sua carreira, e você acaba sendo dispensado por algum motivo. Às vezes não foi nenhum erro seu, foi um erro de equipe ou a própria empresa que não deu certo, teve que fechar, enfim. Então você passa por frustrações, tem momentos para você se motivar, o trabalho em equipe. Então tem várias questões que com certeza o esporte consegue proporcionar através da vivência, não é só na escola, teoria, né? O professor Uhum. falando, olha, faz isso, faz aquilo. Ah, tá bom, trabalho em equipe é isso. Não, se você não tem na prática, não tem essa vivência, com certeza você vai se frustrar. E o esporte ele faz isso é, de uma forma divertida, eu gosto de falar, né? Eu gosto de usar a expressão de a brincadeira, né? Como profissional da área, né? A brincadeira é uma coisa muito séria, né? Pode pegar, tipo, natação infantil, né? Joga um brinquedinho lá no fundo, fala pra criança, vamos pegar? Não é Uhum. ensinar nesse momento, mergulhar, segurar o ar, né? Enfim. É lá, vamos brincar, ó, joguei um brinquedinho, vamos lá brincar. Então o esporte com certeza quem pratica tá à frente, né? Tava pensando aqui, queria que você me falasse uma outra coisa. Vamos falar sobre a Olimpíada? Queria saber o que mais te marcou como atleta, né? Olímpica. O fato de ter a oportunidade de disputar uma Olimpíada já foi muito marcante, né? Como eu disse, eu sonhei com isso lá atrás. Aham. Teve também o professor do colégio, ele me dizia que eu tinha condição de ser uma atleta olímpica, isso também me fazia acreditar. E também teve a minha avó paterna, que ela faleceu antes de eu ir para a Olimpíada. E ela falava para as pessoas que a neta dela ia para uma Olimpíada. Uau! Então, isso foi um ponto que, assim, depois que ela faleceu, eu falei, não, vou ter que chegar lá, porque a avó falou, Ai, eu que preciso. Então, gostoso. assim, algumas coisas que a gente acaba vivendo trazem como força, né? Como motivação. Eu lembro que quando eu consegui, isso foi muito emocionante para mim e para o meu pai. E assim, eu me qualifiquei para a Olimpíada faltando 10 dias só para a viagem. Eu vou precisar de um É. lenço. Pedro, posso pedir uma gentileza pra você? Chegamos num momento. Que gostoso, Ah, não Thaís. tem Aqui você como fica à não vontade. voltar no Quero que você se tempo sinta em e não casa. me emocionar, né? Sim, sim. Pode continuar falando, perdão, vi que você, né? Então, como que foi isso pra você? Vamos parar pra pensar. A sua avó ela ainda ela tava viva ou não? Não, não. Tá. E aí,
E pra você, tipo, Ela faleceu em 2005, se eu não me 5, engano. puxa. Eu ainda não. Eu já competia. é, Ainda não tinha conseguido competir em nível internacional. Tava próxima disso. Tava Tá, ali entre as melhores do Brasil, ainda na minha categoria, que tá. era juvenil, sub-18 hoje. Nossa. E quando eu me qualifiquei para a Olimpíada, eu entrei como a quinta e última vaga do revezamento, como se fosse reserva. Tá. É que estando entre as atletas convocadas, você Sim. pode ser a titular. E como eu tinha um pouco mais de experiência que a atleta que estava com a marca, que as marcas também são muito Elas são muito pró, é o que a próximas, gente tá né? falando, são milésimos, segundo, Sim. aham. Aí eu fui como titular, né? E o nosso objetivo inicial era ir para a final, já que o melhor resultado do Brasil até então era um nono lugar, qualificam 8 para a final. Tá. Então a gente entrou com esse objetivo e na semifinal não foi fácil, mas a gente conseguiu. Lembro até hoje dessa sensação, né, de estar na Ai, final. A que gente tem gostoso. algumas fotos daquele momento, foi incrível. E como a competição foi na China, né, a Olimpíada na China, e eu com esse prazo de 10 dias, ninguém da minha família conseguiu ir. Ah, sim. O meu pai, na época, ele estava trabalhando no São Paulo. Minha mãe estava acompanhando meu irmão na época que ele foi morar nos Estados Unidos. Nossa E senhora. o meu namorado, hoje meu marido, Aham. ele era estagiário, ainda não conseguia ficar Nossa, assistindo tudo com o chefe dele imagino. pegando no pé. Aham. Então foi nesse ritmo. E aí a final foi no dia seguinte. A gente teve quase 24 horas aí Uhum. para se concentrar e entrar de novo para batalha, né? E assim, estando na final, a gente tem que acreditar que, né, no melhor que pode acontecer, que no Sim. caso era ganhar uma medalha. E a gente tinha treinado de fato muito, muito para essa competição. Um ano antes foi o Pan-Americano do Rio, você deve lembrar. Uhum. E por ser um PAN no Brasil, foi muito concorrida. A gente treinou muito, muito o Foi revezamento. 2007? Quando foi? 2007. 7, né? E a gente era, assim, praticamente uma medalha certa. Pelo Tá. menos um bronze, a gente acreditava que Aham. ia acontecer. Mas não, no dia da corrida deu tudo errado. A gente não correu bem. A gente acabou chegando para a competição muito cansada. Foram muitas competições. Uhum. É, pela qualificação estar muito concorrida, a gente competiu demais uma contra a outra Sim. e acabou passando ali um Uhum. pouco do ponto. A gente acabou ficando em sexto lugar. E essa frustração me ajudou muito, porque eu não queria ter essa sensação de novo, não queria sentir o que eu senti ali. Passar por Porque isso tava de minha família novo. toda, amigos, todo mundo lá no Nossa. Rio assistindo. Quem não tava lá tava pela TV. E aí foi muito chato vivenciar isso. Uhum. Então, tava ali, volta ali para 2008 na final, acreditando, mas não tinha pressão. A gente não tinha conseguido ganhar medalha nem no PAN. Então, Aham. assim, se você for racional, você vai dizer, não, não tem chance. Mas a gente acreditou e foi. Terminamos em quarto lugar. Tá. E se você pensar em objetivo de ir para a final, terminar em quarto, poxa, foi bom. Só que fica ali no quase, né? Você tem a sensação. Cheguei a ter a sensação de que a gente ia conseguir, Uhum. mas acabamos cruzando a linha ali em quarto lugar. Aí a emoção vem com tudo, né? A gente ficou super chateada. Você fica olhando no telão para ver se Nossa. é aquilo Porque tem um mesmo. gostinho, né? Ainda tem uma esperança, você espera para ver se alguma equipe foi desqualificada, Queimou largada, né? se Alguma teve coisa alguma é. irregularidade na Sim. passagem do bastão, mas nada aconteceu, permaneceu em quarto lugar. Uhum. E até no dia seguinte de manhã a gente já voltou para o Brasil, não tinha nem sido a cerimônia de premiação, já voltamos para o Brasil. E aí segui, né, com aquela motivação de tentar uma nova oportunidade. E no ano seguinte teve campeonato mundial, terminamos em quinto lugar, foi um resultado bom também, mas Aham. batemos na trave de novo. E aí, depois disso, eu entrei numa fase que eu tive muitas lesões. Não consegui ir para a Olimpíada seguinte, 2012, Londres. Uhum. E aí, na Olimpíada do Rio, eu decidi que essa seria a minha última tentativa. Eu já estava com 30 anos, eu já estava casada
há alguns anos. Eu tinha o sonho de ser mãe, não queria estender muito, mas eu Uhum. também não queria parar e já engravidar. Eu queria poder viver um pouco, né? Sim, sim. E aí decidi que essa ia ser a minha última tentativa. E ela não aconteceu. Tive lesão de novo e não me qualifiquei. E um ano antes disso, 2015, veio a notícia de um possível esquema de doping na Rússia. E isso me chamou Nossa. bastante atenção, já que a Rússia tinha sido campeã, né? Uhum. E aí eu passei a sempre pesquisar ali para ver. Só que todo mundo dizia que isso aí não ia dar nada, vai acabar em pizza, mas eu Aham. tinha esperança. Ainda mais depois que eu não qualifiquei para a Olimpíada, que eu vi que eu não ia me qualificar, Uhum. eu passei a acreditar com toda a minha força, porque Sim, essa aí sim, era a minha última chance, né? sim. Pensando assim. E aí veio a notícia, de fato, que uma das atletas tinha testado Aham. positivo e já estava no limite, porque as amostras são guardadas por 10 anos, já tinham passado 8 anos. Uhum. E aí foi um processo longo, porque Sim. retestaram a amostra, aí tem que aguardar para ver se a atleta vai entrar com recurso. Enfim, estava acontecendo a Olimpíada quando a notícia veio, de fato, Aham. confirmar que a gente ia ficar com a medalha de bronze. E foi muito Nossa. emocionante. Foi um caminho que eu jamais poderia imaginar, né? Foi um caminho Eu longo. nunca tinha visto isso. Você, pra mim, foi o primeiro caso, assim, que deve ter acontecido outras vezes, com certeza, mas eu nunca tinha ouvido. Você foi o primeiro caso. Quando eu descobri, eu falei, poxa, olha que legal, né? E você foi reconhecida, né? Você de fato foi pegar essa medalha. E que eu queria que você contasse pra mim como é que foi esse processo, né? Chamaram vocês e aí, né? É, eu fiquei sabendo, da confirmação, foi pelo meu marido, um amigo dele que trabalhava na época na Band. É. Esse pessoal tem essas informações mais cedo, né? Sim. E foi através dele, ele que avisou meu marido do doping positivo. E eu lembro que eu senti naquele dia, eu tava machucada, tava tratando, já tinha treinado, tratado e ia embora para casa. E tava quase indo embora para casa. Meu marido me ligou, eu meio que dei uma travada. Eu não Nossa. lembro do trajeto para casa. Eu meio que esqueci de almoçar, sabe? Me deu meio que Não, ficou um fora. apagão. Ainda bem que Sim. não aconteceu nada. Cheguei em É. casa inteira. Aham. Mas, assim, foi uma sensação. Não sei explicar. Foi muito intenso, assim. E aí, no dia que confirmou, de fato, eu tava na academia com o meu marido, tava no aparelho. Aí ele pegou o celular enquanto eu tava fazendo, e aí um amigo dele avisou que acho que ele viu no. Ai, me fugiu o nome. Ele viu em alguma rede social, viu a notícia. Então, assim, a gente acabou. As notícias foram chegando Aham. nem pelo meio oficial, né? Sim, sim. Primeiro. Veio pelo burburinho ali, É. né? Poxa, que legal, que gostoso. Em algum momento voltou o pensamento da sua avó nesse. Ah, Tá vendo? sim, com certeza. Vó, essa foi pra você. É, Nossa, eu imagino como deva não ser. só foi para a Olimpíada, como consegui trazer uma medalha, né? Foi muito emocionante. Ah, que gostoso. E falando E em medalha, ela tá por aí? tá aqui. Ah, quero ver, poxa. Eu já tive a Não vale falar oportunidade. dela e não. Não dá, né? É aquela coisa, é matar a cobra e mostrar o pau, né? Nossa, que linda, Thaísa. Que legal, olha só, já vou mostrar pra vocês. Deixa eu. Uau! Você já tinha visto uma de perto, Pedrão? Pô, que massa, hein? Você fecha aqui pra mim, Pedrão, pra eu mostrar? Por favor? Vou mostrar. Vê aí. Esse aqui é o primeiro lado. Esse aqui é o outro lado, a parte de trás. Que linda, Thaísa. Parabéns, viu? Fechou? Valeu, Pedrão. Poxa, que linda. Só tinha visto de longe. Eu já vi algumas medalhas, mas não dessa forma, Thaísa. Poxa, parabéns, viu? Que Obrigada. felicidade para nós aqui da nossa querida Vinhedo, né? Ter uma pessoa como você, seu pai, enfim, as pessoas do esporte trazendo para cá, né? Porque assim, Vinhedo, se você for ver, é uma cidade nova, uma cidade pequena e pessoas como vocês para enriquecer a nossa história, né? Então, assim, poxa, eu me segurei um pouquinho agora, respirei fundo, Thaísa, E o né? que me marcou muito foi que
depois de terminar em quarto lugar na entrevista, eu disse que a gente esperava a medalha, mas que se Deus não permitiu dessa vez é porque ele tinha algo maior para nós mais para frente e que eu não ia desistir. Certo. E foi assim, eu sonhando com a medalha, imaginando de uma forma diferente, e ela chegou da forma que tinha que chegar, né? Exatamente. A Deus nossa sabe o que história foi faz, né? escrita dessa forma. Deus é maravilhoso, eu sempre que posso, né, coloco Deus à nossa frente, né, não quero terminar, tá, mas eu quero de fato, como você abriu as portas e a questão é que eu não gosto de colocar religião na mesa, né, Thaísa, mas eu gostaria que Deus abençoasse você, sua família, né, para que vocês possam ter muita tranquilidade, paz, que você possa criar seus filhos, que, enfim, Deus abençoe o caminho deles e de vocês como pessoa. Muito Poxa, obrigada. imagina. Desejo o mesmo para você Poxa, e muito sua obrigado. família. Assim, falar para mim sobre Deus é muito gratificante, né? Só quem já sentiu a presença de Deus, né, no nosso coração, já ouviu um sopro dele, né? Às vezes em alguma decisão que a gente tem que tomar, faço isso ou faço aquilo? Faz a pergunta, silencia sua mente, que eu tenho certeza que a resposta virá. Né? Deus é maravilhoso. É isso. E eu lembro, assim, que esse desejo, esse sonho de me tornar medalhista olímpica não saía do meu coração. Aí muitas vezes eu pedia para Deus, tira esse sonho do meu coração, porque eu não tô conseguindo lidar com isso. Só que ele continuava lá. Uhum, Aí eu ficava na dúvida se era algo que eu estava insistindo ou se era para ele ficar ali mesmo. uhum. As respostas não são claras, né? A gente tem que seguir É. na fé, mesmo sem entender, seguir, Tudo continuar. no tempo dele, né? E aí aconteceu na hora que tinha que acontecer, do jeito que tinha que Exatamente. E acontecer, né? aquela coisa, se você não merecesse, Thaísa, não era pra ser sua, Ah, não é? mas Assim como... eu não me Não, sinto não, não. merecedora, por isso eu me sinto muito honrada, assim, em Não, ter você é sido merecedora. escolhida para Sim. vivenciar É. isso, né? Assim Porque como um filho, né, Thaísa? Um filho é uma criação de vida. Às vezes, pô, eu fiquei tentando quase um ano, né, ter minha filha. Na hora que a gente descansa, quando a gente fala, não, acho que não é mais um momento e tal, de repente, do nada, a gente recebeu a notícia da Beatriz, né, da nossa mais velha. Então, assim, Deus, ele sabe o que faz, não é no nosso tempo. Se não foi naquele momento que não era pra ser, e se você não recebeu a medalha no momento que não era pra ser, e se você recebeu é porque era. Então, aceita porque foi mérito de, vamos pensar, dizer não para algumas festas que eu tenho certeza que convidaram com você, certeza aniversários de renunciei família, muitas coisas, muita muitas coisa. Então, coisas. assim, é aquela coisa, no final a conta sempre fecha. A conta sempre fecha. E você é muito merecedora disso. Parabéns. E para mim, imagina como eu me sinto de estar aqui conversando com você e a gente falando sobre isso. Então, assim, para mim lógico, não dá para comparar a felicidade, mas para mim, embora não sei se pareça ou não, mas eu tô muito feliz em ter você aqui e um dia ter conhecido você, né? Você vê, eu passando por essas questões de treinamento mental, eu uso muito a lei da atração, né? O fato de você ver, ouvir e sentir, ser grato, elevando a tua vibração, colocando Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem, né? O Pedrão já sabe bastante aí da minha história, né, Pedro? Que eu sempre falo, né? Eu queria, por exemplo, ter o meu podcast. Então eu sempre já fui fazendo, já fui agradecendo, acontecendo. Vim aqui, estive nessa cadeira assim como você e no final, você vê, graças a Deus, fui convidado para ser o apresentador daqui. Então assim, embora o Local Talks não seja meu, em algum momento eu vai acontecer de ser o meu. Então assim, embora ele não seja meu, eu trabalho como tal, entendeu? E assim, se for do meu merecimento, Deus vai colocar no meu caminho. Então eu acredito muito nessas coisas, né? Acredita, mas não adianta só você acreditar e não fazer nenhum tipo de ação. A gente Você tem que fazer tem que toda a fazer a nossa nossa parte, parte, né? né? Não adianta Deus E mandar o muito bem cavalo. feita, Não é é. Deus manda o cavalo ali pra você selado bonitinho. Cara, se você não montar nesse cavalo, alguém vai pegar essa Não oportunidade e adianta, né? vai montar. É bem isso. Então, assim, poxa, pra mim, de verdade, muito gratificante, tá isso. Então, assim, como eu também tava falando pra você, gosto muito, né, da família, né, como eu te falei, do Dr. Hermas, do pessoal. Então, assim, eu já pensava lá atrás, né, um dia eu vou conhecer a Thaís. Então, como eu te falei, fiz o meu trabalho de faculdade, eu vou ver se eu acho esse meu podcast para mandar para você. Eu vou falar a gente pode trocar o contato, se você permitir, eu mando para você Claro, e eu quero já ver tinha lá sim. atrás, mas olha que muito doido, né? O trabalho da faculdade era, né?
faça um podcast, ou eu não lembro se era como se fosse formato de jornal. Eu falei, pô, podcast tem tudo a ver que eu já pensava, que eu já fazia. E aí eu falei sobre você e pra mim foi super legal. E hoje estamos aqui, Thaís. Poxa, olha que legal, né? Acredito muito nisso. Deixa eu perguntar uma coisa pra você a respeito do atletismo. O que você já percebeu que o atletismo mudou de 2008 para cá, né? Como está o nível dos atletas, essa questão que a gente está falando também de tecnologia, talvez uma sapatilha melhor, enfim, uniforme, atrito e tudo mais. O que já mudou o atletismo de 2008 para cá? Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? As mudanças são muito aceleradas. Mas o que a gente estava falando antes, essa questão da internet hoje, do excesso de informação, eu acho que isso atrapalha bastante. Na época que eu competia, em Pequim, por exemplo, eu ligava para minha família pelo Skype. Não Skype, conseguia ficar falando toda hora. Mandava SMS, que tinha um custo alto na Uhum, época, nem lembro exatamente. Mas eu acho que as redes sociais acabam atrapalhando um pouquinho essa concentração, né? uhum. E eu acredito que o ideal seja, nesses momentos, até sair um pouquinho do. Para poder focar, Mas né? é difícil, né? Sim, sim. A gente acostuma a viver conectado, é difícil desconectar. Ah, eu imagino, eu imagino. E eu acho que tá difícil trazer a criançada pro esporte, também por conta disso. Eu Eu, fico pensando da dopamina pra eles, né? Eles ficam rodando a tela ali, fazer dancinha, isso, é, aquilo, querendo ou não, já gera um pouco da dopamina, serotonina, uhum, endorfina. É gostoso, é prazeroso. Vamos pensar, pra eles, pode ser mais prazeroso fazer isso do que você de fato praticar uma atividade física. Eu vejo como é difícil para as minhas filhas, eu falo, pô, vamos pra academia, vamos treinar, vamos fazer. Ah, elas querem ficar na tela. Não só ela, mas essa geração de crianças geração. vem acontecendo isso. E eu gostaria de fazer talvez um link que me veio à cabeça agora, né? De que a gente estava. Em algum momento você falou que nem tudo acaba em pizza, né? Eu não sei se você sabia, mas aqui no Local Talks as coisas não acabam em pizza, elas acabam em japonês. Ah, é? E aí eu queria falar pra você, se você gosta de comida japonesa, porque chegou um pedido pra você da Cato, né? Tá por Gosto, aí, Pedrones? Por favor. Cato gosto é a muito da nossa Cato. culinária japonesa. Uhum. Ele já comeu lá? Já chegou a Já, ter já. oportunidade? Então, essa daqui é uma degustação para você. Espero que você goste. É um kit que a gente tem, que a gente oferece com muito carinho. Espero que você, se você quiser comer também, fica à vontade. Não sei como que tá a barriguinha aí, Ah, muito mas obrigada. imagina. Cato Culinária é um dos nossos patrocinadores também, tá? Deixa eu te falar uma coisa, Thaísa, pra gente não fazer um final de programa abrupto, né? Eu gosto de fazer uma aterrissagem, né? Tá. Então, antes da gente finalizar, eu gostaria de saber de você, Thaísa, se tem alguma pergunta que talvez estava na sua cabeça, você falou assim, poxa, achei que o Henrico ia me perguntar isso ou aquilo, e ele acabou nem abordando, e é uma coisa que talvez você gostaria de trazer pra gente. Não, uma coisa que eu pensei, normalmente me perguntam, por que que você não foi jogar futebol? Mas acho que até por você nem ser tão fã do futebol, né? Mas o Ah, povo gosta de fazer, Aham, comparar, trazer essa semelhança aham. com o futebol. Então conta pra gente. Ah, porque eu não. Não Eu foi, acabei era dando. velocidade mesmo. É, Ah, eu imagino, nunca porque tive afinidade com a bola, né? você tem que me ver jogando futebol. Depois que eu parei, eu fui treinar futevôlei, que é uma modalidade Sim, que a intensidade era próxima ali, né? Mas ao mesmo tempo sim. bem mais dinâmico. Mas eu conseguia atingir uma certa intensidade, porque a sensação que eu tinha era que ir pra academia, ficar uma hora, parecia que eu não tinha feito nada. Uhum. Então eu Ele é pensava, meio. A academia em si, musculação é meio monótono é, mesmo. Eu concordo. correr eu não queria correr logo que eu parei. Então eu tinha a sensação de que, parece que eu não fiz nada, então nem vou fazer nada. Mas Às vezes. até para parar, a gente tem que parar direito, né? É perigoso, enfim, É, questão cardíaca. é mesmo? E depois que eu me tornei mãe, nossa, eu Ah, passei a ser bem preguiçosa. Eu luto bastante não sabia disso. É mesmo? para fazer atividade física. É que acho que
o meu, Tudo que você o usou, meu você já usou perfil lá atrás. encana, porque eu tenho essa genética de Aham, magrela aham. e eu tô bem, mas Ah, mas eu ia preferir um perfil de mais magrinho assim do que um mais gordinho, porque às vezes eu tomo água até engordo, tô brincando, né? mas pensando em É, saúde, a gente tem que é. até para poder dar o exemplo, né, para Sim, os com meus filhos, porque certeza. a minha carreira ficou lá atrás, eles não É, estão vendo aquilo que eu, é. né? Eu tava vendo esses dias um vídeo, embora a gente esteja mudando um pouco de assunto com relação, a gente tá falando de esporte, né? Uhum. Mas eu tava vendo de um dos, eu acho que era o guitarrista do Linkin Park. Você imagina, olha que coisa muito doida, né? Ele tava falando assim num desses talk shows, não era podcast, era um talk show mesmo, né? E aí ele pegou, a filha dele tava tocando tal instrumento e tal, tal, tal. Aí ele fala: "Não, filha, você errou, não era nota, sei lá, não era dó, era ré, fá, sei lá, né?" Aí a menina, tipo, tá, né? Tipo, o que que você sabe disso? E ela nem sabia que o pai era o que ele era do Linkin Park, né? Você Olha imagina. só. Então, assim, é mais ou menos o que vem acontecendo também, se você for parar pra pensar. Eles não estão vendo você, eles não pegaram você, não te viram competindo, correndo. Então, assim, não tá dentro da realidade deles, né? Sim, o meu mais velho de 6 anos, o ano passado foi ano olímpico, né? Aham. E aí, desde então, eu passei a falar mais sobre, né, a minha carreira com Aham. ele. Eu mostrei Eles nem vídeo, sabem como é que é medalha. Eu fui na direito. escola dele, ele achou legal. Olha que Mas é aquela massa. coisa ali, mamãe, mas você só ganhou bronze? Não tem, tadinho, não tem noção, né? E E como. quando eu brincava com ele de correr, eu deixava ele ganhar, deixava ele ganhar. Aí um dia ele meio que me questionou, falou, mamãe, mas você não era muito rápida? Porque ele tava achando que ele era mais rápido que eu. Eu falei, filho, ó, hoje a gente vai correr pra valer. Aí eu tive que ir, né? E aí você mostrou É, serviço. E é. ele? Aí ele ficou me Oh. olhando assim. Pô, que massa, que legal. É, eu tava pensando no que você falou dessa parte de competição, né? De brincadeira também. Brincadeira que eu quero dizer de outro esporte, né? Eu acho que o futevôlei, eu vou gostar de brincar. Embora eu não seja, como eu te falei, pô, eu tenho duas pernas esquerdas, pelo amor de Deus, eu não sei nem fazer embaixadinha. É ridículo que eu sei, né? Eu também sou É assim. aquela coisa, o gordinho sempre ia pro gol na nossa época, sabe? Então, assim, eu ia pro gol. Então, habilidade manual tem um exemplo, handball, basquete, tenho mais pontaria na cesta do que acertar um chute ao gol, por exemplo, né? E eu joguei vôlei durante muitos anos aqui por Vinhedo. Então, assim, tenho noção por ser o futevôlei, eu acho que vai dar bom, né? A gente também teve um. Você conhece o Vini do futevôlei? Aham, eu Então, treinava no CT dele. lá em Valinhos, no Lucas Souza, É, lá. Então, tô falando isso porque ele também foi um dos nossos convidados, né? uhum. E quem sabe, hein, Vini, que a gente vai bater uma bolinha, imagina? Que massa ter a oportunidade de bater uma bolinha com ele, né? Então, assim, foi. Agora eu tô no beach tênis, mas a gente Ó, vai, o né? beach tênis, ó, cuidado, porque isso daí é uma seita que quando você entra, né, não tem mais como sair. Você tá praticando onde? Em casa mesmo, com Ah, em mais casa três mesmo? amigas e o Tá. professor dá aula pra gente. Ah, que legal, que massa. É, hoje eu tava conversando também com o pai de um aluno e ele falou que, pô, tô gostando e não sei o que, cara, o beach tênis é. O beach venceu, né? Você já viu o Jorginho falando sobre Já vi. isso? O beach venceu, Não, né? o importante é se movimentar, né? Não importa. Exatamente. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça era a sensação de que se eu não tivesse transpirando ou se eu não ficasse dolorido no dia seguinte, era de que eu não tinha praticado a É, não, atividade. não necessariamente, né? Sim, sim, não, mas eu tinha isso porque eu tava pensando no que você tava falando, né? Pô, antes você corria isso e aquilo, aí você vai pra academia, você não tem a sensação de que fez. Aí se você vai, por exemplo, pra um futevôlei, você tá com outra vestimenta, né? Você tá no sol, você transpira mais e de fato você cansa, né? Mais você queima mais caloria, enfim. É que Eu- assim, eu não fiz da forma correta. O ideal é você parar de uma forma mais progressiva. Só que eu não fui para a Olimpíada em 2016. Veio a notícia da medalha. Tá, Eu decidi agarrar esse troféu e encerrar ali. certo. Então, Parou na hora certa, né? é, Como jogador de pôquer. eu Chegou a já hora de vinha parar. em fases tão frustrantes e aí ter essa medalha para mim, eu falei, não, é agora eu vou agarrar essa medalha e vou encerrar. E aí a gente já voltou a morar em Vinhedo, Uhum. né? Voltamos para Vinhedo e eu continuei, fui estudar, fiz um processo de transição de carreira do Comitê Olímpico Brasileiro. Mas o ideal seria eu ter competido mais um ano, Tá. tipo, parando aos poucos, mas eu não consegui.
Não deu, você resolveu. Mas eu, Tá, só depois dos filhos que a pandemia também, sim. aí ficou um pouquinho mais difícil. Agora eu tô com uma filha de 1 ano, né? Nossa. Como eu comentei com você, meus Aham. filhos não são bons para dormir. Não são bons de cama. Até isso é uma Bom de coisa berço. que eu gosto de falar. É que a parte mais chata que eu achava quando eu era jovem e treinava era ser obrigada a descansar. Hoje é o que eu mais sinto falta, Ah, porque mãe, eu sei mãe como não é. Esses dias descansa. eu vi uma pesquisa que dizem que os pais eles só voltam a de fato dormir quando os filhos eles completam 6 anos. Não, e Você ainda tem mais 5 pra eu fiz sofrer, tudo desculpa te errado, falar, viu? porque quando o mais velho passou a dormir a Fez tudo noite errado. toda, aí eu comecei tudo de novo. Tudo Tá errado. certo. E deixa eu te perguntar, né, pra gente agora de fato caminhar. Hoje em dia, o que que você tá fazendo de trabalho? De 2 anos pra cá, eu passei a focar um pouco mais na família por conta da minha caçula. Uhum. Assim como vocês tiveram questão de demorar um pouco para engravidar, eu tive uma perda gestacional entre os dois, então eu decidi que era melhor eu focar. Tá. A gente comentou, né, sobre perfeccionismo. Eu não consigo pegar algo e fazer de qualquer jeito, não. Então, eu Se prefiro dedicou, me dedicar plenamente em alguns momentos. Na Federação Paulista de Atletismo, eu sou segunda vice-presidente, mas tá, eu já fui bem mais atuante. Eu fui diretora técnica por quase 3 anos. tá. Hoje eu estou só como segunda vice. Eu participo de algumas decisões, alguns eventos, mas é mais de forma online. Mas assim também, não é legal ficar totalmente fora. Eu gosto A competição, o esporte de é estar gostoso, inserida né? no Sim. esporte, mas eu não tô tão atuante no momento. Legal. Eu também faço parte de um programa que tem o apoio da Caixa e Loterias Caixa, que Legal. chama Ídolos do Atletismo. Tá. É um programa de marketing. Eu faço palestras, ativações. Eu estou sempre também em competições principais do atletismo, né? Troféu Uhum. Brasil. A gente não consegue ficar. Não dá pra Tem que desligar, estar né? envolvido, né? Exatamente. Não, eu tenho certeza. Como a gente estava falando, o esporte ele não é só gostoso de estar praticando de fato. Estar no meio esportivo é muito bom, é muito saudável, né? Enfim, sou suspeita, né? Enfim. Vamos caminhar para o final então, Thaisa? É isso, eu Vamos. queria mais uma vez agradecer essa presença ilustre, adorei te conhecer, como eu já te falei, já te admirava há muitos anos, fui aos poucos sabendo um pouquinho sobre você, embora você seja uma pessoa, a gente chama de low profile no Instagram, né? É difícil achar informações sobre você, dá para ver que você é uma pessoa mais reservada, mas também tudo no tempo certo, né? Mais uma vez, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, por estar aqui conosco e trazer as informações que tenho certeza que muitas pessoas também gostariam de saber, conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu que agradeço, foi um prazer, me emocionei aqui, não tem como não voltar no tempo, né? Não É, lembrar de várias vivências, várias fases emocionantes aí. E, né, como você revelou a minha idade, 40 anos, quando eu completei mês passado, a gente fica meio, aham, né, assim, nostálgico, enfim, eu me sinto hoje muito mais realizada do que eu era aos 30. Tava naquela fase de gostoso. paro, não paro. Aham, Pro esporte, o esporte é cruel, né? A gente acaba ficando velho, aham, ainda muito novo. sim, Quando a cabeça tá ficando legal, o é, corpo já não não tá responde respondendo, como já foi. é, E hoje, né, com a minha família, sou totalmente realizada. A parte profissional, eu sinto que eu dei uma pausa ali, mas os filhos crescem muito rápido. Eu aham, me sinto muito privilegiada também de poder, né, acompanhá-los nessa primeira infância. Meu marido que me possibilita isso, sim, aham, financeiramente falando, claro, né? aham. E Isso é família, né? uhum, É. muita gratidão a Deus por tudo que eu conquistei até aqui. E ainda quero mais. Ah, que legal. O que eu puder fazer para te ajudar nesses processos, ou com parte de marketing também, com alguma outra forma, conta sempre comigo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Deus continue abençoando você, sua família, por todos os lugares que vocês forem, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse nosso episódio de hoje, o episódio de número
30. E eu desejo para vocês um ótimo ano, que seja um ótimo ano de muitas conquistas para você e para todos da sua família. Um forte abraço do seu treinador mental de alta performance e até a próxima.